Acorda, menina! Tá, então pode ir? Olá, bem-vindos a mais um Conta Pra Gente, nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre educação financeira de um jeito mais leve e descontraído. Na última edição, nós começamos a tratar de investimentos em renda fixa com foco nos títulos públicos. A renda fixa é considerada estável e segura pelos especialistas e acessível, porque permite aplicações de baixas quantias. Você não vai acreditar, custou R$3. 3? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? R$3? Hoje nós vamos continuar nossa conversa com a educadora financeira Mirna Borges, mas dessa vez focando num ponto diferente, títulos privados. Então fique aí que é logo depois da vinheta. Oi Mirna, muito obrigada por participar do Conta Pra Gente. E pra gente continuar nosso papo sobre renda fixa, eu quero te pedir para explicar o que diferencia os títulos públicos dos títulos privados. A principal diferença é que para título público você está emprestando dinheiro para o governo, para título privado você está emprestando dinheiro para uma empresa. É claro que tem outras diferenças e a gente vai falar sobre elas ao longo desse programa. Mirna, e quais são as principais características e os principais diferenciais dos títulos privados disponíveis para investimento? Quando a gente fala de título privado, a gente tem aí algumas boas alternativas do mercado. Lembrando que cada uma delas tem que estar de acordo com o seu objetivo, principalmente com a data que você quer realizar algo. A gente tem possibilidades de títulos de renda fixa, né, de crédito privado pós-fixado. O que é isso? São títulos que vão acompanhar determinado índice, determinado indexador, como por exemplo, um CDB 100% do CDI, ele vai seguir o CDI, tá? Temos também aqueles outros títulos que são os pré-fixados. A gente tem títulos de crédito privado pré-fixados, ou seja, com uma taxa fixa, como por exemplo um CDB que te pague aí 12% ao ano. Ele é um pré-fixado. E a gente tem o híbrido, que é, por exemplo, aquele que vai ter uma taxa contratada no momento da compra, mais a variação desse indexador. Um CDB que te pague 5% ao ano, mais a variação do IPCA. Então a gente tem essas alternativas, esses tipos de títulos de crédito privado. E como escolher entre todas essas opções? Quando a gente pensa em escolher, a gente tem que entender que na renda fixa existem graus de risco. Nós temos aí, com risco soberano, os títulos públicos, depois vem a renda fixa e dentro da renda fixa a gente tem aqueles títulos mais seguros que são os títulos cobertos pelo FGC, Fundo Garantidor de Créditos. O FGC ele cobre até R$250 mil por CPF por instituição bancária, limitado a um período de 4 anos. Então, se alguma dessas instituições elas vierem, né, a decretar falência, você vai estar aí coberto. Então, quais são esses títulos que têm essa cobertura? A gente tem a poupança. Logicamente que tem investimentos bem mais rentáveis que a poupança, viu? Mas eu só estou citando aqui. Temos a poupança, temos o CDB, temos a LCI, temos a LCA, temos a LC, entre outros, mas esses são aí os principais de renda fixa que tem essa segurança extra porque tem a cobertura do FGC. Depois, né, descendo aí a escala de risco, nós temos CRI, CRAS e debentures, né? Eles já são mais arriscados. Mas lembra, né? Quanto maior o retorno oferecido, maior o risco que você vai estar correndo. Então, geralmente, CRIs, CRAS e debentures pagam um pouco a mais do que um CDB, uma LCI, uma LCA, uma LC, tá? CRIs, CRAS, CRI, certificado de recebível imobiliário, CRAS, certificado de recebível do agronegócio e debentures, você está emprestando dinheiro para uma empresa. Então, eles não têm cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. E para quem, né, quiser investir em títulos privados, precisa procurar bancos, corretoras? O que a gente precisa fazer para começar a investir nesses ativos? Então, para você conseguir investir em títulos, né, de crédito privado,
você ou vai ter que abrir conta em um banco e neste banco geralmente vai ser oferecido o CDB, a LCI e a LCA do próprio banco. Então você não vai ter outras alternativas e às vezes até alternativas mais rentáveis. Quanto maior o banco, esses bancões, né, eles não vão ter aí muita vontade de te oferecer uma taxa mais atrativa, porque eles têm ali muitos clientes. Então, o ideal é que você ou abra conta em um banco de investimentos, porque esse banco de investimentos vai ter aí diversos CDBs, LCIs, LCAs de várias instituições, ou em uma corretora, que geralmente as corretoras também disponibilizam diversas instituições lá dentro para você. E aí você pode escolher qual vai ser aquele mais rentável ou não somente mais rentável, né, mas que case com o seu objetivo e que também seja um investimento aí de uma boa instituição. Mirna, e geralmente os especialistas falam que a renda fixa é ideal para investidores iniciantes e conservadores, né? Por que isso? A renda fixa, né, por você já saber ali a rentabilidade no momento da contratação, você consegue ter uma previsão maior, né? E a segurança também é maior. Por quê? Porque são títulos menos arriscados do que, por exemplo, uma renda variável, onde você vai comprar ações, vai comprar fundos imobiliários e o investidor ele precisa ter um conhecimento a mais na renda variável, entender mais sobre análise de empresas, entender como analisar um fundo imobiliário para fazer uma boa escolha, até porque o grande risco vem de você não saber o que você está fazendo. Agora, na renda fixa, você tem ali a cobertura do FGC, você tem ali os títulos públicos que têm um risco muito baixo, por isso que é recomendado principalmente para um investidor iniciante, né? Lembrando que a renda fixa, ela é interessante para investimentos de curto a médio prazo, ou seja, investimentos de até 1 ano ou objetivos de até 5 anos. A renda variável, ações e fundos imobiliários, são mais interessantes para o longo prazo. Por quê? Porque se você tiver oscilações de mercado que acontece na renda variável, né, você, num curto espaço de tempo, pode acontecer de pegar um momento ruim, né, do mercado e seus ativos não terem se valorizado e resgatar saindo no prejuízo. Então, a gente tem que ter esse cuidado na nossa carteira de investimentos. E assim, para detalhar mais um pouquinho, quais os pontos que devem ser analisados nos títulos privados, né? Taxa de juros, prazo de vencimento, o que a gente precisa levar em consideração? Então, nos títulos aí privados, a gente tem que olhar se a data de vencimento casa com os seus objetivos. A gente tem que comparar a taxa oferecida entre as diversas instituições para ver aquela que é mais interessante. Agora, muito cuidado, porque a que está oferecendo uma maior rentabilidade, provavelmente ela tem também maior risco, né, incluído. Então, a gente tem que ter mais um cuidado, analisando também a saúde financeira da instituição e não indo somente pela rentabilidade. E lembrando que a gente tem aqueles títulos de crédito privado que tem a cobertura do FGC, então tem aí um extra, uma segurança extra. E em termos de liquidez, como os títulos privados se comparam a outros tipos de investimentos da renda fixa? Nós temos os títulos de liquidez diária, que você consegue fazer o resgate, o dinheiro está na hora ali na sua conta, dia útil, horário comercial. E a gente tem os títulos com vencimento mais longo, aí você só vai conseguir pegar o seu dinheiro no vencimento do título. Então, por exemplo, você pode optar por um CDB de liquidez diária ou por um CDB que vença daqui 2, 3, 4 anos. E o seu dinheiro vai ficar lá investido durante todo esse tempo. Por isso que eu digo, tem que casar com o objetivo do seu dinheiro. E é óbvio que quanto mais tempo você deixar o dinheiro preso, provavelmente você vai receber uma taxa a mais, né? Uma rentabilidade a mais, um retorno a mais do que você deixando ali na liquidez diária. Mirna, e no outro programa você citou a questão da reserva de emergência, quando a gente precisa retirar o dinheiro com mais rapidez, né, por algum imprevisto, e deu como exemplo o Tesouro Selic, né, na questão dos títulos públicos. No caso dos títulos privados, tem algum também assim específico ou é só levar em questão esse ponto da liquidez? Tem sim, né?
para a reserva de emergência, que é esse valor que a gente precisa ter guardado para possíveis imprevistos, como a gente não sabe quando esse imprevisto vai acontecer, o ideal são investimentos conservadores e com liquidez diária, ou seja, na renda fixa, em crédito privado, a gente tem aí uma boa alternativa que é o CDB de liquidez diária, Certificado de Depósito Bancário. Você vai emprestar dinheiro para um banco. E com isso, como tem liquidez diária, você consegue resgatar ali no momento que você desejar, né? Desde que seja dia útil e horário comercial. Lembrando que fique atento à rentabilidade que o banco vai te oferecer. Quando a gente fala de CDB, a gente orienta ali a você escolher pelo menos um CDB que te pague 100% do CDI. E lembra de analisar também a saúde financeira da instituição, porque às vezes a gente vê aí instituições oferecendo 150% do CDI, 200% do CDI, mas a gente precisa ficar com o olho bem aberto porque a nossa reserva de emergência, por mais que tenha segurança do FGC, né, o CDB, mas se a instituição decretar falência, o FGC não vai te reembolsar ali aquele valor até 250 mil na hora, né? Então demora um tempo até o dinheiro voltar para sua conta. A gente tem que ter esse cuidado. Nós também falamos no programa anterior sobre a importância de uma carteira diversificada, né? Isso vale também para os títulos privados, né? A diversificação é importante para todos os investidores. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, quando a gente monta uma carteira de investimentos, a gente tem que pensar em ter nessa carteira títulos atrelados à taxa de juros, que a gente tem aí no caso dos CDBs, né? Pós-fixados, eles seguem o CDI anda aí colado com a taxa Selic. A gente tem também a possibilidade de títulos de crédito privado atrelados ao IPCA, também é uma alternativa. Nós temos títulos de crédito privado pré-fixados. Então, na nossa carteira cabem investimentos atrelados à taxa básica de juros, investimentos atrelados ao IPCA, inflação, investimentos pré-fixados, ações, fundos imobiliários, porque são classes distintas de ativos que vão performar de formas diferentes, dependendo do cenário da nossa economia. Mirna, e para a gente encerrar nosso tema de investimentos em renda fixa, tem mais algum ponto que você acha importante abordar? Eu acho importante destacar aqui que o primeiro passo é você respeitar o seu perfil de investidor. Às vezes você não tem o conhecimento necessário e nem o perfil certo para ir para a renda variável, mas você pode sim montar a carteira de acordo com seus objetivos na renda fixa. É uma alternativa para você. Então, tenha clareza de quais são os seus objetivos, porque de acordo com seus objetivos, é um objetivo de curto prazo, é um objetivo de médio prazo, é um objetivo de longo prazo. Assim a gente já começa a selecionar as melhores alternativas, porque não existe o melhor investimento. Existem os investimentos que são mais adequados ao seu perfil e também aos seus objetivos. Então, fazendo isso, você vai conseguir escolher de forma muito mais assertiva e montar sua carteira de investimentos. Ok, Mirna, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade em conversar com a gente. Foi um prazer. Nada, prazer é meu estar aqui mais uma vez com vocês. E muito obrigada a você que acompanhou mais um Conta Pra Gente. Até a próxima, um beijo. O que foi isso aqui? O que foi isso? Foi um beijo misturado com um tchau. Tô mandando energias positivas. Tá me descoisando. Eu já tô descoisada. Tá valendo? Então tá bom, então acabamos.